Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para dar mais um passo num projeto incrível, PA Woman. Eu, Cláudia Farias Pezzini, Flávia Meneghel Assunção, convidamos você a falar sobre mulheres no agro. Então, fica aí, espera aí que nós vamos ter um papo muito legal, mas com um diferencial. Mulheres no agro e mulheres do agro. Você sabe qual é a diferença? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu já quero começar agradecendo, Flávia, obrigado por essa parceria. É uma coisa que a gente vem conversando há muito tempo, é uma coisa que está no nosso coração e você também deu um passo com a PA Woman aí. E já quero perguntar, qual é a tua relação com o agro? A minha relação com o agro vem desde sempre. Eu venho de uma família de agricultor, meus avós eram agricultores, e então desde sempre eu convivo com o agro, né? Não diretamente, mas indiretamente eu já venho de uma família do agro desde sempre. Meu avô, por parte da minha mãe, ele sempre plantando soja, trigo, algodão, e eu me lembro muito de ir para a fazenda com ele quando eu era criança e catar algodão. E isso era uma coisa que eu achava o máximo, porque eu catava um pacotinho de algodão e aí ele ia e me dava um dinheiro. Tipo, você trabalhou, então hoje você vai receber pelo que você fez. O meu pai também, a família dele, já era uma família muito grande, a família do meu pai de 10 irmãos, ele o caçula. Então, o meu avô, um homem muito empreendedor, assim, ele saiu de Piracicaba, onde a família dele tinha uma usina, e ele desbravou o norte do Paraná, foi para Bandeirantes, e lá, junto com a minha avó, eles também montaram uma usina. Então, é uma história bem bonita, né, dele com ela, de como começou, de como eram as estradas, de que ela era cozinheira na época para todo o pessoal que tinha lá. Então, é uma história bem interessante. E eu falo que ele era uma pessoa muito visionária, porque desde aquela época ele fundou a Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, que era a Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, que foi aonde eu conheci o Paulo, o Alvorada. Então, tem muitas pessoas a gente encontra, mas eu estudei lá, mas... Então, foi o meu avô, isso há 53 anos atrás, que ele teve essa visão e montou a faculdade lá, que hoje ela já se estadualizou, a família doou para o governo, né? Então, ela é uma universidade do Paraná com... Como que eu vou falar? O campus continua sendo Luiz Meneghel, que é o nome do meu avô. Que lindo! As influências do agro na história do país, né? Isso Das aí. regiões. E aí entrou o Paulo Alvorada, que Isso. você acho que vai falar dos dois nomes, mas é a mesma pessoa. E aí também disso veio a PA. Então conta um pouquinho para nós sobre esse passo a mais agora como esposa, né? A PA surgiu depois de muito tempo já de consultoria, né, que tem toda a nossa história de antes. E aí a PA surgiu acho que a maioria das pessoas, ou pelo menos quem já conhece, sabe, que foi um vizinho de fazenda que um dia convidou ele para tomar conta, fazer o mesmo planejamento que ele fazia para a fazenda dele, fazer para a fazenda do seu Jaci. E com isso foi surgindo a consultoria. Daí primeiro foi o seu Jaci, deu certo, daí foi outro vizinho, e assim foi. Hoje nós já estamos com 70 clientes. E graças a Deus, assim, não tem cliente que desistiu da gente. Então, isso é uma coisa que a gente fica muito feliz, porque é sinal que as pessoas realmente confiam, né? Dentro da PA, acabou acontecendo o encontro dos clientes, que era uma coisa que a gente sonhava muito. E quando foi para ter o primeiro encontro dos clientes, eu já falei, olha, tem que ter alguma coisa para as mulheres. Porque eu já tinha participado de outros encontros e o que eu via? As mulheres, elas iam, quando eram chamadas, né,
elas iam, mas não tinha uma programação para elas. Então, assim, na hora da janta, todo mundo junto. Na hora do almoço, todo mundo junto. Mas durante o dia onde os homens estavam em reuniões, em conversas técnicas, elas não tinham para onde ir. E daí eu deixei bem claro, não, eu quero um negócio para as mulheres. E aí foi surgindo, sempre eu pensando o quê? É um grupo de mulheres muito diferenciado, assim, diversificado. Né? Então, tem a mulher que trabalha fora, tem a mulher que trabalha na mesma área, que ela de um jeito ou de outro, ela está ali junto com o marido ou com a família, e tem a mulher que ainda está com filho criança, tem a mulher que já trabalhou no negócio, que hoje os filhos já estão na sucessão, ela já não está mais trabalhando no negócio, já passou para os filhos. Então, assim, tem vários tipos de mulheres. E a minha preocupação era como agradar todo mundo, né? Qual o tema para o que fazer para tanta mulher diferente, né? E aí foi na primeira, nós fizemos chamei uma amiga minha, que ela não é consultora de moda, mas ela dava um monte de dica para a mulher se vestir, não assim o que é melhor, o que não é, mas para o tipo dela, o que seria melhor, o tamanho que você usa uma corrente comprida, pelo seu tamanho, várias dicas. Esse foi o primeiro. O segundo, nós já tivemos um encontro com a Camila Ciarini. A Camila foi a doutora Camila Ciarini, né? Mas eu chamo ela de Camila. Aí ela foi para falar um pouco sobre nutrição, fez bioimpedância de todas as mulheres e fez um apanhado sobre tudo que ela faz, né? Sobre alimentação, essas coisas. E nesse mesmo teve também uma mulher que veio para falar sobre mesa posta. Então, esse foi mais... No fim, a gente viu que a gente precisava trabalhar com outras coisas também, né? Aí, nós contratamos a Mara Pimenta, que no primeiro encontro que ela trabalhou junto com a gente, ela falou assim, Flávia, mas por que não você? Aí não. Eu morro de vergonha, não quero, né? Aí ela falou assim, não, Flávia, mas vai ser um bate-papo, eu e você. Eu falei, ai, meu Deus, tenho um pouco de medo. Aí ela me convenceu, conversei um pouco com ela me falou, né, que seria um bate-papo mesmo, nada de coisas técnicas, né, que era para eu falar sobre a minha vida. Inclusive, eu acho que você estava lá, né? Aí, esse dia, nós conversamos, foi um bate-papo mesmo, eu e ela, contando sobre a minha história. E foi muito bom. Esse bate-papo teve muitos elogios. E de lá para cá, ela e você também, né? Sempre falando para mim, não, Flávia, tem que fazer alguma coisa, a gente tem que montar um projeto, tem que fazer isso, né? E eu sempre, assim, muito receosa, porque eu não quero começar uma coisa e não dar continuidade, né? Eu quero começar e continuar com a história. E o ano passado também o mesmo dilema, no encontro dos clientes, o que fazer para as mulheres. Vamos chamar tal palestrante, vamos chamar tal. Mas aí não tinha mais o dia disponível. Vamos chamar outro? Também não pode. E aí, uma pessoa que trabalha com a Mara me ligou e falou, Flávia, a Mara tem uma palestra muito interessante. E eu acho que vale a pena. Aí eu falei, então fechou. Na hora eu falei, fechou, porque eu gosto muito da Mara, eu tenho uma afinidade muito grande com ela desde antes de conhecer ela pessoalmente. E aí falei, vai ser então. E ela tinha acabado de escrever o livro, né? E eu falei, então você vem e traga um livro para todas as mulheres, que eu quero que elas conheçam melhor a sua história. E aí veio a Mara, fez a palestra dela, nós demos um livro para todo mundo e foi muito bom. Eu acho que, assim,
você, ela, não sei, até tiveram mais contato com algumas mulheres, né, da PA, e elas mesmo relataram que aquilo foi importante, talvez mexeu com alguma coisa delas, e eu fiquei muito feliz com isso. E com isso eu também resolvi, né, então vamos começar, né, vamos fazer alguma coisa. E aí foi onde eu fui atrás de você. Mas eu não quero falar só de mim, né? Eu também quero saber qual a sua relação, né, com o agro, desde quando, se foi desde sempre. Quero que você conte um pouquinho. Muito bom. Eu acho que falar de agro é sempre falar de história. Não Sim. tem como alguém falar do agro sem se emocionar, porque vai trazer o pai, um familiar, né? Então, quando você estava falando, eu estava aqui, não vou me emocionar. Né? A minha história, meu avô tinha uma chacrinha no sul, é muito menor a dimensão do agro, né? Então, meu pai acabou trabalhando com ele muitas vezes, e a gente ia lá, dormia na chacrinha. E meu pai também trabalhava numa cooperativa, primeiro era de leite, depois era de grãos. E foi crescendo lá, começou bem abaixo e foi crescendo lá, mas estava sempre ligado lá a essa chácara, né? E eu me lembrei, né? Eu falei, uma memória afetiva é que tinha uma vaca lá de 3 tetos. E eu queria muito ir lá com meu pai tirar leite, mas eu era pequena. E ele só deixava nessa vaca que era muito mansinha. E aí ele dizia, é tua a vaca 3 tetos. Então eu pequenininha ia lá e dizia, pai, eu quero ver minha vaquinha 3 tetos. E tirava, nem tinha leite, né? Tadinha na vaca ia lá, mas são memórias afetivas, né? Buscar o ovo no galinheiro, aquelas fazendas com muitos animais, lá ver ele carneando a ovelha. Mas eu tinha certeza que eu nunca mais ia me envolver no agro. Depois meu avô vendeu, enfim, não trabalharam mais com isso. Meu pai foi trabalhar em inúmeros outros trabalhos. E eu lembro que ele me dizia na adolescência, eu tinha conversas muito bonitas com ele, e ele dizia assim, minha filha, namora alguém do campo, do agro, a probabilidade de não usar droga, de ser trabalhador. E eu, nossa, imagina. Nem fui pensar. morar numa outra cidade, moderninha, né? Fui fazer psicologia, amava psicologia, né? Então eu tinha certeza que no agro eu não ia ter contato. E aí caso com o Fernando, do agro. Que sempre me diz, não sei fazer outra coisa. Desde criança, planta e trabalha com isso. E a gente veio para cá, né? Logo que a gente casou, deu 1 ano, a gente veio para cá. E eu tinha um consultório lá e meu trabalho, minha mãe lá, minha família. Eu falei, vamos, né? Isso é um dos temas que a gente também quer falar sobre acompanhar o marido. Sim. E aí a gente veio para cá nessa desbravar, porque Mato Grosso é muito diferente do Sul. E aqui toda, né, a relação aí com o agro, e aí foi muito bom a gente entrar na consultoria, porque se unir com outras pessoas, e a questão das mulheres também veio disso, né, Flávia? Sim. De o quanto a gente precisa se unir, principalmente, depois eu quero falar essa diferença de no agro e do agro. Porque no agro dá uma conotação de lugar. Então, eu sempre dizia que eu não era do agro. Eu lembro um evento que a gente estava e alguém veio e colou, assim, alguma coisa, era mulheres do agro, alguma coisa assim, eu tirei. Ele falou, por que você tirou? Eu falei, porque se me perguntarem, eu não sei nada, eu não sei nada de lavoura. E eu lembro, ele ficou, mas você é a mulher do agro? Eu falei, não sou, porque se me falarem qualquer coisa, realmente, tecnicamente, eu não sei nada. E aí eu fui para o mestrado, e no mestrado era interdisciplinar, mas era dentro da agronomia, da biologia. Eu fui estudar a saúde mental do trabalhador rural. E ali eu me encantei. Encontrei um lugar que eu pesquiso muito, justamente sobre mulheres que não estão no agro, mas elas são do agro. E aí eu fui estudar sobre violências, abuso sexual, violência doméstica, a própria saúde mental do trabalhador com relação a álcool, drogas, quantos acidentes de trabalho que são por conta de saúde mental, o estresse, né, a liderança assim, com alto nível de estresse, que não tem acesso não tem acesso e ainda tem uma questão cultural, as questões de saúde mental. Então, assim, dificilmente quem está na fazenda vai fazer um tratamento. Por quê? Pela distância. Todas as políticas de saúde mental, elas estão voltadas à cidade. Então, como que o trabalhador vai uma vez por semana na cidade no psicólogo, por exemplo? Né? O próprio acesso à medicação, às vezes ele mistura com outra coisa, ele não tem muito entendimento daquela medicação que precisa ser acompanhada de 6 em 6 meses, revisar ali como é que o corpo está reagindo.
Então, a gente vê um sofrimento tão grande, e agora as últimas pesquisas, eu continuei pesquisando sobre isso, mostraram que é o dobro. Se há sofrimento mental e os dados de saúde mental na cidade, o campo tem mostrado que dobrou, mais de 30%. Então, na cidade, a gente tem uma média um pouquinho mais de 10% da população e no agro, 36% para cima. Só que é silencioso, não entra em dados. Então, eu continuei, além de ser esposa de produtor rural, fui pesquisar sobre isso e me encantei, assim. E uma coisa que a gente falava muito, né? Encontrei na Flávia essa troca de poder dizer, a gente é do agro, mas a gente não sabe responder tecnicamente nada sobre grão, nada sobre algodão, nada, não sei, né? Mas a gente tem toda a vivência de mãe, de esposa, do pilar ali, o sofrimento de se chove, se não chove, se dá seca, o dólar. Isso a gente consegue acompanhar a parte muito mais emocional. Então, a gente foi se encontrando nesse lugar de dizer por que não dar voz para essas mulheres e dizer, sim, você está incluído, o teu papel é fundamental. Se fala tanto de sucessão, mas o pilar da sucessão é a mulher. É a mãe, do que ela vai dizer para o filho, do que ela vai representar, do que ela vai dizer desse pai, né? Tem muitas pessoas que não querem, por que eu vou querer um trabalho sofrido? Por que eu vou querer ser igual ao meu pai se você fala mal do meu pai, né? Sim. Então, a gente foi compartilhando desse lugar tão precioso e aí você traz isso, né? Sim, nós somos, na diversidade, Lacan é um psicanalista incrível que ele diz assim, não existe a mulher. Porque a mulher não é uma referência. Existem as mulheres. E na minha pesquisa do agro, também eu fiquei pesquisando. O agronegócio é muito grande. Nós temos vários tipos de produção, vários tipos de atividade dentro do agro, inclusive do trabalhador, não só o do proprietário, inclusive do agrônomo, que não é proprietário, que as mulheres dos agrônomos também acompanham o amor e a raiva, o prazer e o desprazer da profissão. Né? Então, a gente foi intencionalmente partilhando, se unindo, mas dizendo a gente precisa da voz, que não é um conhecimento técnico, e acho que algumas mulheres são chamadas para isso, e está tudo bem, mas a gente é do agro. Do agro não é lugar, do agro é pertencimento. Essa conjunção do eu pertenço a esse mundo. Né? Ou filhas, né? Não necessariamente esposa, mas filhas do agro. E é nesse intuito que a gente está aqui, é nessa intenção que a gente está aqui, podendo falar um pouquinho dessa diversidade das mulheres e incluí-las naquilo que não aparece nas estatísticas. Se a gente vai olhar, o agro aparece muito pouco nas estatísticas de saúde mental, de sofrimento emocional, essas violências que eu falei, né, elas não viram estatística. Então, a gente chama na pesquisa que é um sofrimento invisível. E a gente quer trazer essa visibilidade, não só do sofrimento, das alegrias. Né? Quando eu pesquisei também, eu fiquei muito impressionada que há pouco material falando da coisa linda que é o agro. Né? Dessa relação que a gente lembra com a afetividade, da influência cultural no país. O agro é um dos setores que acolhe trabalhadores que não encontram lugar, por exemplo, pelo analfabetismo, pela dificuldade de conhecimento tecnológico. O agro acolhe aquilo que eles estariam desempregados, por exemplo. Sim. Né? Acolhe as mulheres como cozinheira, como o pessoal da limpeza. Agora, muito mais, nós falamos da Mari, a gente quer trazer ela aqui. Sim. Organizadora de eventos do agro, então ela é do agro também, porque ela lida diretamente com esse público. E aquelas que não estão no trabalho. Você trabalhou, né? Queria te perguntar agora sobre o trabalho. Eu falei, eu pesquiso, mas nunca trabalhei diretamente, né? Sou pesquisadora dessa área de saúde mental do agro. Mas você trabalhou e trabalha e passou, né? Como mãe, depois entrou na empresa. Então, a gente também vai ver isso. Mulheres que horas estão dentro da empresa, horas não estão mais e continuam sendo do agro. Então, do que você trabalhou e como é que foi a tua passagem assim, pelo agro? Acho que começando lá como mãe, né? Assim, o primeiro... Casei, né? Vim para cá, daí tive meus meninos. E os meus meninos também, sempre, né? Que o pai faz isso, que o pai faz aquilo, quer se vestir como pai. Então, assim, era um encanto, né?
Aí depois mudei de vez para Tangará, né? Porque até então a gente ficava indo e voltando, fazia safra, voltava para o Paraná, e aí era bem complicado. Aí mudamos para cá e eu nunca gostei de não fazer nada. E isso me incomoda muito, porque é uma coisa que eu me sentindo inútil, isso me faz muito mal. Na época eu fui fazer fisioterapia, né? Porque era um curso diurno, onde eu podia, à noite, estar com os meus meninos. E fui fazer, gostei, adorei e tal. E tinha o sonho de abrir uma clínica, de fazer isso, de fazer aquilo, né? Como fisioterapeuta. Mas teu foco também foi mulheres, né? Nesse estudo, nesse... Na fisioterapia? Eu tinha um olhar assim, queria trabalhar com a saúde da mulher, Isso, né? Mais esse lado. E aí, quando eu estava me formando, o Paulo Alvorada veio e falou para mim, Flávia, mas eu estou precisando de alguém para trabalhar comigo no escritório, no financeiro. Eu não posso colocar uma pessoa que eu não conheço, né, tal. Eu falei, e agora, né? Eu fiz fisioterapia, não tem nada a ver com administração, né? E aí fui pesando os prós e os contras, né, de ou ficar na fisioterapia, os meus meninos ainda eram pequenos, eu ia ter que ir muito para fora para fazer curso. Na época, nem em Cuiabá não tinha muito recurso para isso. E pensando em tudo isso, eu falei, vai ser melhor eu ir com ele, porque primeiro que eu vou estar me dedicando a uma coisa que é nossa, né? E depois eu tenho toda a liberdade para fazer qualquer coisa com os meus meninos. Tipo, precisou de médico, precisou ir em reunião, precisou que leve em algum lugar, eu tinha essa disponibilidade trabalhando com ele. E assim começou, né? E já isso foi desde 2009 que eu tô ali trabalhando com ele no escritório. Então, no começo eu era tudo, porque só tinha eu e ele, né? Então, eu fazia tudo. Eu recebia nota, via os e-mails, lançava nota, pagava a conta, fazia todo o movimento. E hoje, graças a Deus, como, né, o negócio evoluiu muito, aumentou bastante, então nós já temos várias pessoas no administrativo, mas eu continuo lá, na parte do financeiro. Essa parte toda sou eu que continuo fazendo. Então, assim, você vê tudo que gasta, aí você vê lá a reclamação. Ah, mas olha o tanto que a gente está gastando para plantar, e aumentou a soja, e subiu a soja, e baixou, e é o dólar, e é a chuva. Choveu, deu tal coisa, não choveu, não deu bem a soja. Então, assim, sempre está nesse desafio, né? De você não ter certeza o que vai ser, né? Eu falo muito que nós, mulheres, e esses homens também, né, os agricultores, têm que ter muita força, assim, um psicológico muito bom, não pode se deixar abalar, porque são riscos muito altos. E a gente corre esse risco todos os anos, né? Que são coisas que não dependem da gente. É chuva, é sol, é governo, Economia, tudo. Então, não é uma coisa que a gente fala, não, eu vou plantar, mas vai dar tanto, e eu vou colher tanto, e eu vou vender por tanto, e vai dar esse lucro. Não, a gente nunca tem essa certeza, né? Então, mas eu continuo lá, né? No escritório, ajudando. Hoje em dia, os meus meninos já, né? Os dois formados, um fez administração, o outro fez agronomia. Já estão os dois aí, né, nessa parte de sucessão, de poder ajudar, né, como ajudar. Não é uma coisa muito fácil, né, porque já tem, assim, eu com todas as minhas... com tudo que eu já carrego de coisa minha, né, que é meu mesmo. E tudo também do Alvorada, que também tem o jeito dele, é a personalidade dele, né? Então, a gente tem que sempre estar medindo, assim. Eles têm que entrar, eles têm um gás muito, muito grande.
E aí a gente tem um pouco de medo de... Nossa, mas será que é assim mesmo? Mas eu fiz até hoje assim, deu certo. Né? Será que se eu fizer do jeito deles vai dar certo ou vai dar errado, né? Então, mas a gente não pode podar. Porque eu acho que quando a gente faz isso, desmotiva totalmente eles. E aí, assim, aí é complicado fazer eles quererem continuar, né? Mas eu sou muito agradecida, né? Meus meninos, nossa, não posso reclamar nada deles. São ótimos filhos. Então, aí, eu sei, claro, vai ter os momentos de atrito, né? Porque cada um é um, porque cada um pensa de um jeito. Um resolve as coisas mais rápido, o outro demora mais para resolver. Mas eu acho que faz parte de tudo isso, né? Da história, de um começo, né? Que agora nós estamos nessa nova fase, né? Dos meninos juntos. Mas está sendo bom, assim, não posso reclamar de tudo que está acontecendo. Sou muito grata, sou muito feliz, né? Por esses meninos terem vindo para o nosso lado, né? Que a gente vê que tem muitos que não querem, né? Que vê todo esse sofrimento, né? Dentro de casa e tal, e aí é um estresse mesmo, e aí as pessoas, muitos não querem, falam, meu pai faz isso, eu vou fazer outra coisa totalmente diferente, porque eu não quero passar pelo que ele passa. E isso é triste também. Eu falo assim, é da pessoa, ela pode escolher, claro, o que ela quer. Nós nunca exigimos dos meninos, você vai fazer tal coisa ou você vai fazer tal coisa. Não. Você vai fazer o que você quiser, o que você gosta, porque quando você faz uma coisa que você gosta, você vai fazer muito bem feito. Então, foram escolhas deles. O que fez administração optou por isso, e o que fez agronomia também optou por isso. Então, eu sou muito grata, só agradecer mesmo por... Eu queria pegar teu gancho para também colocar que a nossa intenção aqui, né, falando em mulheres do agro, é que a gente fala em nós. Falando do agro e falando de mulheres, né, que normalmente estão vinculadas a uma família maior, seja filhos, marido, pai, mãe, irmãos, né? Às vezes há mulheres do agro trabalhando com irmãos. A gente sempre está falando de nós. Então, não é mais eu, a minha vontade, mas é impossível mulheres do agro caminharem num ponto de vista individual. Então, até quando a gente se apresenta, né? Eu sou esposa do Fernando, mãe do Miguel, e ali tem um nós que a gente precisa pensar como mulher. Você fala muito dos filhos, né? Do Alvorada, que é a tua conexão de nós. Para onde isso vai caminhando, a gente vai caminhando junto. Então, o que é mais bonito, né? Assim, quantas vezes a gente... você está dizendo, né? Às vezes abre mão de algumas coisas, mas para hoje poder ver os filhos bem, né? Para hoje poder ver uma conexão boa das escolhas de cada um. E você está feliz com isso também. Sim. Né? Então, eu penso muito nisso, né? Eu não trabalho diretamente. Mas há um nós ali, pensando no agro como legado, como o trabalho que meu marido escolheu. Também não sei se o meu filho vai ficar ou não, mas eu queria trazer assim, alguns exemplos para a gente pensar como isso é muito grande. E eu falo da invisibilidade da mulher nesse sentido, que ela faz algo com tanta sabedoria, isso vai aparecer muito tempo depois. O fruto da árvore vai vir muito tempo depois, não vai vir num diploma imediato, né? Eu faço isso e faço o curso e recebo o diploma. Um exemplo que eu queria trazer dos teus, né, se tu me permite, é, por exemplo, ver a alegria com que teu filho mais novo te abraça o pai, ele corre lá no pai, olha, vê o pai falando e ele fica olhando, rindo, assim, com um sorriso de paz tão bonito. Até eu comentei com meu, olha como ele olha para o pai, que lindo. E o mais velho, o pai chamar no palco, porque ele está organizando todos os eventos, né? Se achou ali no que ele gosta. E chamar no palco e dizer, meu filho, eu queria te dizer muito obrigada. Ele até foi pego de surpresa, né? E ficou lá todo envergonhado. E eu falei, que lindo. Ele escolheu, ele está junto, né? A gente não sabe quanto tempo fica, cada um vai tomando seu destino, mas numa conexão, é nós. A gente está caminhando. Eu contei até nesse retiro que a gente teve, que o meu marido chamou a atenção do meu filho. E eu fui lá no quarto, a mãe vai lá, filha, tá tudo bem? Você quer ajuda para se acalmar? Eu sempre falo isso, né? Para ver como tá o coração dele com relação ao pai. Eu falei assim, se você não concorda com o papai, você pode falar, pai, eu não acho isso. Ele falou, mãe, mas ele tá certo, ele é o pai, ele precisa me corrigir.
Isso é uma coisa, assim, que talvez passe desapercebido como resultado no mundo do sucesso, mas o que eu leio? Ele respeita o pai, ele concorda com a correção, ele admira esse pai e vai conseguir caminhar junto. Então, quando a gente diz assim sobre legado, eu prefiro muito mais a palavra legado do que sucessão. Sim. Porque legado é os valores que você deixa, independente se a pessoa vai trabalhar naquele mesmo ramo ou não. Você deixou um legado de valor de trabalho. Mas mesmo na sucessão, né, tudo bem você não escolher continuar, mas que não seja por ferida. Sim. Né? Eu falo, seja por escolha. Olha, eu gosto mais dessa área, eu gosto mais dessa área. Mas o que a gente vê é que muitas vezes é por ferida. Eu não quero porque há uma ferida. E você tomar uma decisão de vida por uma ferida, isso vai complicar toda a geração, né? Os netos, os filhos, o que vem depois. Uhum. Então, a gente está tentando falar sobre decisões, o quanto a mulher é pilar nessas decisões. Né? O quanto a mulher vai dizer que bom que o papai chegou, né? O papai está cansado, então entenda, né? Eu já falei muito. Papai está nervoso, conversa outra hora e ele trabalhou muito, né? Um exemplo, eu fico muito investigando o coração do meu filho e ele um dia disse assim, eu falei, como que... O que o papai faz? O que a mamãe faz? Aí ele disse assim, a mamãe cura corações, que ele explicou da psicologia. O papai falou, o papai dorme. Papai dorme? Como assim, meu filho? Por quê? Porque ele estava vindo na hora do meio-dia, e na hora do meio-dia ele estava descansando, e era a hora que a gente se arruma para a escola. E eu dizia, papai está dormindo, não faz barulho. E ele ficou com a imagem que o papai dorme. Aí eu sentei conversar. Falei, meu filho, quando você acorda, o papai já saiu. Ele é o primeiro a levantar. Aí a gente conversou com ele, ele, tá. Falei, porque ele chega meio-dia, ele já... Aí a gente fez o cálculo das horas, quantas horas ele já tinha trabalhado. Ele descansa 10 minutos, 15 minutos e volta. Ele, tá. Então, quanto a gente tem que estar atenta do que a criança está absorvendo ali, né? Sim. E hoje ele já está na fase, o pai disse, o pai, né? Mas o meu pai falou, mas deixa eu falar com o meu pai, né? E eu acho muito bonito isso, porque a mãe também tem que deixar ir. Sim. Né? No início, tudo é a mãe. É a mãe. E aí vai chegar a fase em que... Por isso que eu falo da mulher, né? Vai chegar a fase que você vai estar mais livre, porque ele já entendeu que ele gosta de estar com o pai. O seu Nishimura tem uma frase que ele diz assim, eu não quero que o meu filho trabalhe no que eu trabalho. Eu quero que o meu filho caminhe comigo, onde eu caminhei. Porque aí ele pode trabalhar em qualquer coisa, ele aprendeu os meus valores. Sim. Então, é um pouco disso que a gente quer trazer. Assim, não importa o seu lugar profissional, o seu lugar laboral, mas essas mulheres têm um chamado muito especial. Né? Seja limpando, seja servindo um cafezinho. Alguém que vem e serve um café com alegria numa reunião tensa, numa reunião, né, difícil, alguém que venha limpar e venha acalma o ambiente, né? Então, os gestos da mulher, ela tem muito isso, né, de perceber o ambiente. Tem até um livro muito legal que eu gosto, que é Porque as Mulheres Fazem Amor e os Homens Fazem Sexo, que é uma visão antropológica que diz isso. A mulher, desde pequena, ela cuidou da prole. Então, ela observa, a criança está com cara de choro. Olha ali, o olhar do outro está brabo. Né? Então, ela foi culturalmente desenvolvida a observar o ambiente. E o homem tinha que caçar. Então, ele não olha pequenos gestos. Ele olha para o barulho, ele olha para o perigo. Né? Então, é muito interessante a gente pensar isso. Naquilo que eu fui chamada, e não é para o mesmo lugar dos homens. Né? Pode até ser que você ocupe um lugar aí do pai, do marido, né? Mas do seu jeito. Não precisa ser igual. Pode ser respeitando a sua natureza. Até trouxe uma reportagem aqui, quero te ouvir, Flávia, muito interessante, que a gente já conversou sobre isso, que diz assim, de acordo com a Associação Brasileira do Agronegócio, 59,2% das mulheres que atuam na área são proprietárias rurais. 30% fazem parte da diretoria e 10% das coordenações, né? E aqui eu li uma pesquisa que diz assim, a mulher cresceu nos últimos anos no agro. E a gente está aqui para dizer que não cresceu, sempre foi. Se ela é esposa, ela é do agro. Se ela é mãe, ela é do agro. Se ela faz a comida ali para quem vai comer, ela está fazendo ali a parte mais importante, que a comida é afeto, né? Então, se ela limpa o ambiente, a importância do ambiente limpo, né? Tá cheiroso ali para
aqueles 5 minutos, às vezes, que a pessoa precisa descansar. Sim. Então, a mulher sempre foi, não cresceu o número, cresceu lideranças. Uhum. Mas nem todas precisam ser líder, que é o que tu está dizendo, e eu também. Eu não quero ser líder, não quero ser, né, a dona. Eu quero ter uma função que a gente lembre, como a gente está contando dos nossos pais, aí lembre com afeto. Né? Então, eu queria te perguntar quais os desafios que você acha da mulher, tanto no agro e do agro. Você é as duas, né? Eu acho que são muitos. Quando eu falo por mim agora, né? É difícil quando eu ficava lá no Paraná com os meninos e ele vinha para cá porque tinha que trabalhar e a gente não morava aqui ainda e o João Vitor, o meu mais velho, já estava começando a ir para a escola. Então, ali já começou uma história diferente. Até mesmo quando eu casei, que eu vim para cá com ele. Igual você falou que você falava, jamais, né, casar com uma pessoa. Eu sempre falava. A minha irmã gostava de muito desse negócio de fazenda, de coisa assim. E eu depois, enquanto criança, sim. Depois, na minha adolescência, não. Aí eu falava para ela, você é do mato e eu sou urbana. Eu também não quero saber nada desse negócio de fazenda. E eu falo que a gente gospe para cima e cai bem na testa. Porque eu casei, vim morar no Mato Grosso, muito longe, né? Quando eu casei, eu ficava na fazenda, não tinha telefone, o celular não pegava, televisão eram os canais básicos, quando tinha energia. Então, assim, foi uma mudança muito, muito grande para mim, né? E eu até ouvia, você não vai, esse casamento aí não vai durar nada, porque, né, não é fácil, tal, né? Daí eu falava, mas se eu vou casar vai ter que dar certo, porque para mim, eu vou casar e vou ficar até, né, até morrer, né? Então eu falava, vai ter que dar certo. Foi fácil? Não. Foi sofrido, chorei muito. Mas quando eu olho para trás hoje, eu falo, eu faço parte dessa história. Toda essa história do Paulo, né? Que hoje ele... Nossa, tem muita gente que quando fala do Paulo Então, assim, para mim, ele continua sendo Alvorada. Só que eu vejo que nessa caminhada dele toda, eu estive junto, né? Então, eu já vou fazer 29 anos de casada. Então, são 29 anos de história juntos, né? Que eu vejo que por trás disso tudo eu estava. Quando ele vinha e eu ficava com as crianças, ele sabia que ele podia ficar tranquilo, porque as crianças estavam bem cuidadas, estava tudo bem, né? Quando a gente mudou, eu nunca tive problema, assim, de querer voltar para a cidade de onde eu era, porque eu me adaptei aqui, eu já vim disposta a dar certo. Então, deu certo, né? E contudo, assim, logo no começo da consultoria era só ele. Então, era a consultoria e a nossa fazenda. A consultoria, ele ficava a semana toda fora, rodando as fazendas, né? E final de semana, que ele vinha para casa, pegava eu e os meninos e a gente ia para a fazenda. Então, era assim, pouco tempo, né? Eu tive, claro que teve muitas vezes que eu fiquei brava, sim, né? Briguei, sim, porque eu queria mais atenção, porque eu queria que ele tivesse mais presente ali com os meninos, né? Comigo, tudo. Mas precisava desse momento, né? E eu fui levando, assim. Eu acho que hoje eu olho para trás e eu vejo, valeu a pena, né? Deu certo. Enquanto eu estava passando por isso, claro que eu tive as minhas dúvidas, os meus sofrimentos, as minhas angústias, mas foi bom, né? Hoje eu continuo ali
no escritório. Hoje eu já posso fazer as coisas com mais calma. Eu sei que tem os momentos que eu tenho que estar mais ali, mas eu sei que tem os momentos que eu também posso fazer as minhas coisas, né? E hoje ele entende muito bem isso. E eu assim, sou muito grata hoje por tudo, né? Por toda a história, Nós vamos chorar. Não dá para falar muito, não, que a gente vai começando, ficando meio, né? Mas é muito bom, assim, eu vejo que é uma história bonita, sabe? Não tem os contratempos, sim, como eu acho que em todas as famílias, Sim. em todos, né? Independente se é do agro, se não é, Sim. eu acho que tem, né? Os contratempos, as partes boas, as ruins, mas vale a pena. No final, eu vejo que vale a pena. Agora você fala, cara. Os desafios. Vou falar primeiro como psicóloga, depois como esposa, né, e mãe. Eu acho que o maior desafio é a gente entender que toda escolha tem uma renúncia. A gente vive num tempo, né, e, enfim, os estudos, ou vocês observam isso, que as pessoas têm o imediatismo e o ego muito grande. Então, eu quero para mim. Por isso que eu falei do nós. Quando a gente é uma família, ou aceita ter filhos, ou casar, já não é mais eu. E toda escolha vai ter uma renúncia, você com toda a sua, né? Então, sim, eu preciso renunciar a algo para escolher. Toda árvore bonita com frutos, ela foi uma semente. Então, é uma semente que tem que esperar crescer, que depois você vai colher o fruto. Vou falar, por exemplo, do grão da soja. Você não planta e já sai colhendo. Você planta, aduba, espera chover e aí vai colher. Né? E às vezes a gente esquece um pouco disso. Que olha para a pessoa e diz, nossa, para você é fácil eu falar, né? Não é fácil, porque quanto mais bonito o fruto, mais trabalho deu para cuidar, né? Então, toda escolha vai ter uma renúncia, né? Quando eu casei com o Fernando, no ano que a gente casou, ele arrendava um pedaço de terra pequeno lá, e ele entregou o arrendamento. E não conseguiu mais, né? Ficou desempregado. E eu trabalhava na prefeitura, ganhava um salário até ok para uma cidade pequena. Então, pensei, não, eu seguro as pontas por um tempo, né? E teve um concurso, e esse concurso eu não passei. Eu dava aula sobre e não passei. Então, eu saí, fiquei desempregada e ele também. E aí a gente ficou nesse tempo, orando, buscando direção, enfim. E aí teve a oportunidade de vir para cá. Então, eu deixei minha mãe, não tenho mais meu pai, deixei minha mãe lá. Vai deixar sua mãe sozinha. Eu falei, enquanto ela é nova, enquanto ela consegue, né, ter liberdade, assim, enfim, saúde para viver. Vai deixar tua profissão, né? Sim, deixei meu consultório lá e vim desempregada. Para mim, o valor do trabalho, eu sempre trabalhei muito, assim. Então, para mim, nunca me imaginei desempregada numa cidade que eu não sei se eu teria qual oportunidade, ninguém me conhecia aqui. E também ele veio até conseguir funcionar, ele trabalhou muito tempo sozinho, foi muito sofrido, assim. E aí foi, enfim, né, o que eu digo das escolhas. Eu escolhi vir, eu estava casada, então eu vou acompanhar meu marido e vamos seguindo, vamos se apertando. E depois, né, outra escolha, renúncia e tal, foi quando a gente decidiu ter o filho e eu tive síndrome HELP, é algo muito raro. Então, com 6 meses, ele me encontrou convulsionando no banheiro. Não sei quanto tempo eu fiquei convulsionando, então ele até achou, ele dizia, eu achei que você ia ficar com sequela, porque eu não conhecia ele, eu não falava quando ele me juntou. Convulsionei de novo no hospital, e acho que umas 2 vezes, e aí teve que tirar o bebê, é como se o corpo rejeitasse o bebê, né? Teve que tirar Emanuel, Deus conosco. E 3 dias depois ele faleceu, porque 6 meses é muito prematurinho, né? Sim. Eu até trabalhava na sala com a doutora Ângela, que me atendeu, enfim. E aí ele tinha que enterrar o bebê, voltar, me contar, e eu não podia alterar minha pressão, porque eu ainda tinha risco. Meus rins pararam e eu lembro que a enfermeira falou assim, ela tem tantas horas para fazer tantos litros de xixi, senão ela vai ser colocada em coma induzido. E aí minha mãe veio correndo, enfim, tudo aquilo. Eu saí milagrosamente sem sequela, mas a princípio era muito risco ter um filho. Inclusive o plantonista disse para ele, se você quer sua mulher viva, adota, não arrisca. Aí a gente foi estudar, ver o que era essa síndrome HELP. A segunda gestação aumenta o risco, a idade aumenta o risco, tudo isso, né? Então, teoricamente, era muito perigoso ter filho. Sim.
mais um desafio da vida, escolhas. E eu lembro que ele falou isso. Ele disse assim, o que me adianta ter terra aqui e não ter minha esposa, ou ter um filho e não ter a mãe? Então, olha o poder de uma mãe na conquista de lugares, que é o que tu diz assim, isso me toca muito. O marido vai sabendo que está tudo bem em casa, que os filhos estão bem, que está tudo bem, né? Para ele poder ir desbravar aí a função dele, né? E, enfim, aí nós tivemos uma experiência com Deus muito linda. Ele teve um sonho que nós teríamos um filho chamado Miguel, né? Deus falou ao nosso coração. Isso foi em janeiro. Eu fui dar uma palestra para as mãezinhas grávidas. E lá eu também senti muito forte Deus falar, eu sou Deus que cumpre, porque a gente sempre soube que teria um filho menino. Não sei, a gente sempre soube. Um mês depois eu estava grávida. Com 6 meses eu fiz o exame e o exame dizia, olha, vai ver se pode dar alteração ou não. Deu numa trompa, ela disse, às vezes dá 50% numa trompa e não dá na outra. Deu nas duas que eu teria pressão alta, que eu teria eclâmpsia, no mínimo eclâmpsia. Quando a gente saiu, eu falo das escolhas, da fé, né? A gente saiu de lá, eu falei, e agora? Aí ele falou, eu fico com a palavra que Deus me deu, nós teremos um filho chamado Miguel. Foi tudo bem, foi um parto super tranquilo. Tá aí o Miguel, a gente chama de milagrinho, né? Porque para a gente, família, filho era mais importante que terra, que arrendamento, que qualquer coisa, né? E então é nisso, assim, cada detalhe, isso é invisível, isso não aparece, né? Não aparece no sucesso, no lucro, no business, né? Mas isso forma uma família que aí você chega nesse lugar que tu disse, eu olho para trás e falo, faria tudo de novo. Né? Faria, e é muito lindo isso, porque as conquistas, claro que as conquistas são importantes, financeiras, eu vi que hoje vocês viajam junto, é tão bonito vocês viajando junto, né? Mas tem valores que eles são invisíveis para o mundo dos negócios, mas que fazem toda a diferença numa instituição, numa empresa, não só no agro, né? Então, acho que o maior desafio é entender que toda escolha tem uma renúncia. Qual renúncia você está disposto a fazer, né? E como mulher, num mundo que chama tanto a gente para ocupar o lugar que às vezes não é nosso. Não é do seu chamado, não é sua característica, né? E acho que você tem se encontrado, né, Flávia, no PA Woman, assim, gosta de acolher mulheres, gosta de falar com mulheres. Quando você contou sua história lá, né? Tu disse, mas o que eu vou contar? E cada vez que você ia contando cada passo, as mulheres iam se identificando. Eu passei por isso, eu passei... É isso, olha o valor que há nisso, né? De ficar em casa com as crianças, de o marido chegar e a gente dizer, tá tudo bem. Tá cansadíssima, né? Tá lá, que hora vai chegar? Mas tá tudo bem, né? Então, é muito lindo isso dos desafios de pensar. E um conselho agora. Que conselho você daria para essas mulheres, no plural, né? Que conselho você acha que é importante nesse momento que você pode dar? Tem autoridade para dar aí? É muito difícil, né? Mas falando por mim, eu aconselho essas mulheres não desistirem, né? Vale a pena, né? Você pode estar no olho do furacão, mas uma hora vai passar esse furacão, você vai sair desse lugar e você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena, que você, naquele momento, você foi imprescindível, né? Que o que eu vejo muito é isso. Os homens, eles trabalham, eles são... Eu costumo falar que eles são a cabeça da casa, né? Mas a cabeça sem o corpo não funciona. E mesma coisa, o corpo sem a cabeça também não. Perfeito. E eu acho que nós somos o corpo, né? Então, isso tudo numa casa faz a diferença. Agora, não adianta eu ficar querendo competir com o meu marido para ser importante ou para ganhar mais que ele ou para ganhar tão bem ou igual a ele, né? Esse não é o nosso lugar. Né? Eu acho assim, trabalhar sim, fazer o que você gosta sim, mas deixar a sua casa, deixar o seu marido, deixar seus filhos, querer ser igual ou melhor o seu marido, né? Na parte financeira, de querer prover as coisas, eu acho que isso não é bom para uma família, né? Porque a família é isso mesmo que eu penso. O homem veio para
igual você falou da caça, disso e daquilo, o homem veio exatamente para isso, ele é o provedor, né? E nós, as mulheres, somos a que cuida, a que espera, a que ouve, né? A que faz um jantar para esperar, ou então naquele momento de almoço, está todo mundo junto, os filhos ali. Que faz todo mundo sentar junto na mesa. Todo mundo sentar na mesa. Os filhos, em algum momento, estão bravos com o pai, ou então você senta ali, você explica por que né, que o pai está assim e tal, né? Não querer jogar um contra o outro. Eu acho que isso, né, não faz bem para a família, né? Então, o meu conselho é esse. Continue, lute sempre, porque esse retorno vem. Né? Não é em forma de dinheiro, né? Mas é em forma de gratidão por ver aonde você chegou, aonde sua família está, e que com certeza você fez parte de tudo isso. Que lindo! O meu conselho é faça terapia. Faz parte também. É importante. Você falou lá no encontro, né? Busque ajuda profissional. Não só terapia. Às vezes a gente está hormonalmente, fisicamente cansado ou debilitado. Tudo isso se cuidar. Né? Quem cuida precisa se cuidar. Ser cuidado, com certeza. Então, estou brincando assim, mas puxando para o meu assado, a análise, a terapia é muito, muito importante, assim, até para a gente entender isso dos lugares, das dores, né? Cada um carrega suas dores. A gente vê que cada um vem com uma característica, os filhos também, cada um vem com uma característica, mas também vem com as suas dores, com as suas feridas. Então, é muito importante saber lidar com os diferentes. A gente vai lidar com os diferentes. Mas um conselho que eu daria é o quanto é importante se conhecer. Não queira um lugar que não é seu. Sim. Não queira fazer algo que você não foi chamado. Né? Então, por isso que eu falo, tudo bem a mulher liderar. Às vezes, sim, caiu para ela liderar, mas ela vai liderar do jeito dela, com a característica dela, e não igual ao fulano, igual ao pai, não é igual. Essa é a beleza da mulher. Você tem algo, você tem uma característica que é só sua. Então, se cabe conselho, né, se conheça para entender o que faz sentido para você, qual é o seu jeito, as suas crenças, aquilo que você deseja e naquilo que realmente você foi chamado, talvez por um momento, não precisa ser para sempre, como é a maternidade. Tem um psicanalista que ele diz assim, né, Winnicott, a mãe precisa se fazendo desnecessária, insuficiente. Então, o que a gente vê? Primeiro, a gente precisa estar muito presente. Né? É necessário, a criança precisa. Então, hoje a gente vê que tem trocado isso. No início da primeira infância, que é o tempo de moldar todos os valores e características, a mãe está conquistando o seu sucesso, as suas coisas. E aí, depois que ele cresce, que é a hora de ir embora, a mãe quer suprir. Sofre, quer suprir, às vezes se mete no casamento, às vezes porque quer suprir a ausência, mas o tempo é contrário. É se fazer muito presente, com escolhas e sacrifícios. E depois ele está livre, né, para estudar, para casar, e aí você vai ter o seu tempo de ressignificar. Sim. Agora, eu não sou só mãe, né? Assim como eu não sou só trabalho, assim como eu não sou só esposa. Eu sou também. Essa é a pluralidade da mulher. A gente brincava ali, né, Vitor? Homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mulher é múltipla. Sou mãe, sou esposa, sou trabalhadora, sou amiga, sou cristã, sou tanta coisa. Que lindo poder ser tanta coisa. Mas a cada tempo. Qual é o meu chamado para cada tempo? Então, um conselho. Qual é o seu chamado para esse tempo? Do seu jeito, com as suas características, sem querer o lugar de alguém, ser igual a alguém. O comparativo tem que nos inspirar e não nos matar. Né? Eu posso ter pessoas que eu me inspiro, né? Me inspirar na Flávia, mas não copiar a Flávia, não querer ser igual a Flávia. Né? Inspirar é diferente de igualar. Então, acho que era isso. Se a gente pode ajudar sendo voz, né? E a gente quer convidar você a estar aqui com a gente. Com certeza. Contamos com essa mulherada aí, né? Algumas parceiras, algumas que estão já com a gente há muito tempo. Não importa o lugar onde ela esteja, né? Ela é importante de todo jeito, né? Então, agora eu e a Cláudia, vamos conversar mais um pouquinho e vamos ver, né? Vamos já programar quem vai ser a nossa próxima convidada, né? E eu quero, sim, trazer todas aqui para poder contar a sua história, né? Porque
todas têm uma história e eu tenho certeza que são histórias muito bonitas. Muito bom. E eu queria aproveitar, né, e agradecer ao Fernando e ao Paulo, né? Vocês nos incentivam e nos ajudam a poder estar aqui falando que nós somos do agro e nós, de algum jeito, do nosso jeito, fizemos parte. Então, obrigada a vocês também, porque é nós, né? É nós. Hoje não tem mais um só, né? É nós. Mas antes também da gente encerrar, eu queria compartilhar uma história que eu acho que nem você sabe. Quando você era minha terapeuta, né? E aí, quando eu descobri que você era mulher do Fernando e que o Fernando era nosso cliente, eu falei, meu Deus, mas como que eu não sabia disso, né? E ela também não me falou nada. Tá, aí a gente continuou conversando e tal, e como foi surgindo essa história de PA Woman, de projetos, Aí você também falou para mim, só que se a gente for fazer isso, eu não vou mais poder ser sua terapeuta. Daí eu falei, já não sei mais se eu quero. Não sei mais se eu quero isso, porque todo o trabalho que você fez comigo foi muito importante, né? Abriu muito os meus olhos para muitas coisas. Eu acho que, às vezes, a gente sabe qual é o problema, mas a gente precisa ouvir, né? E ouvir de uma pessoa que não está ali com a gente direto, que não convive com a gente, que não tem, né? É só aquele momento ali da terapia. Então, eu quero te agradecer também muito por isso. Obrigada. Você me ajudou demais, né? E essa história de, não posso mais daí te atender, confesso que mexe muito comigo, né? Porque eu falo, eu vou, daí eu paro, né, a terapia, mas eu sempre vejo a necessidade de voltar, né? Então, assim, você foi muito importante para mim, né? Nesses momentos que eu precisei, você sempre me ajudou de alguma forma, né? E hoje eu vejo aí, você é uma das minhas... Você e a Mara, né? São as minhas maiores incentivadoras aí para esses projetos, para essas coisas, né? Para a ajuda de mulheres, né? Para a gente se conhecer melhor, para a gente, né, saber que todo mundo tem as dores, que todo mundo tem as vitórias também. Então, eu sou muito grata por ter você na minha vida. Obrigada. E você é a nossa inspiração. Obrigada. Inspiração de superação. Né? Que lindo. Tanto que está aqui falando, que não queria falar em lugar nenhum e está falando tão lindamente, dando voz a mulheres através da sua vida. Obrigada. Te agradeço. Então, para você, né, para vocês que estiveram aqui comigo e com a Cláudia nesse bate-papo, eu conto com vocês, se inscrevam no canal, né, dê as sugestões de vocês, né, que isso também é muito importante para a gente, com certeza vai acrescentar. Então, curte, se inscreva, se você puder, compartilhe com alguém também, né, e até o nosso próximo encontro. Obrigada.